Estamos começando mais um episódio do Consultório 1A. Eu me chamo Gabriel Aled e hoje eu vou falar com o Dr. Marcelo Schweller, que é pneumologista. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Aled. Bom dia. Primeiro de tudo, eu queria começar perguntando quem é Dr. Marcelo Schweller, um pouquinho assim da sua trajetória. Então, eu sou Marcelo Schweller, eu sou médico pneumologista, eu atendo em Campinas, São Paulo. Eu nasci aqui, fiz toda a minha formação aqui na Unicamp, a faculdade, residência de clínica, residência de pneumo, doutorado que eu fiz em relação médico-paciente, no ensino da relação médico-paciente para alunos de medicina. Eu, durante 15 anos, dei aula na Unicamp, trabalhava como médico e dando assistência aos alunos e residentes da Unicamp. E desde 2007 tenho meu consultório de pneumologia. Antes, o consultório era, vamos dizer assim, a energia era dividida entre o consultório e a universidade, mas era mais voltada à universidade. E nos últimos anos eu decidi focar 100% no meu consultório. Ótimo. E a primeira pergunta que eu gosto de colocar aqui, eu vou dizer que é uma pergunta quebra-gelo, mas não é fácil, é como que você enxerga o futuro da pneumologia daqui a 10 anos? Eu não tinha pensado nisso ainda, Led, mas é uma ótima pergunta. A pneumologia, ela há alguns anos era, vamos dizer assim, uma especialidade, vou chamar de secundária. Não tem uma palavra melhor para falar, então vou falar secundária. O que isso quer dizer? Não é aquela especialidade que as pessoas mais conhecem, não era aquela especialidade que as pessoas mais buscam. Inclusive, muitas pessoas talvez nem soubessem que existia um pneumologista. Mas, ao longo da pandemia, por mais que a gente tenha tido uma série de coisas negativas e dificuldades, essa foi uma questão que mudou. A pneumologia passou a ser mais reconhecida. Então, eu percebo que hoje a maioria das pessoas sabe o que é pneumologia, sabe que existem os pneumologistas. Então, nossa especialidade, que não era talvez da primeira prateleira no olhar das pessoas, eu acredito que hoje seja. Então, essa foi uma grande mudança. Dentro da especialidade, algumas doenças pulmonares, por exemplo, a asma, vem tendo, que é uma doença extremamente comum, né? Vem tendo novidades no tratamento, e eu acredito que daqui a 10 anos a pneumologia vai estar consolidada como uma especialidade importante no nosso país. E eu pretendo estar na frente disso. Você vê que a jornada desse paciente mudou. Então, por exemplo, antes ele tinha que ir no clínico geral, para o clínico geral encaminhar. Antes ele tinha que ir para algum médico generalista, ou ele vai no pronto-socorro, aí depois vai lá e é encaminhado. E hoje ele já busca diretamente pelo pneumo. Algumas pessoas já procuravam, né, quando pesquisavam os sintomas que elas tinham na internet. Então, por exemplo, tenho tosse, tenho falta de ar, tenho chiado no peito. Algumas já encontravam a especialidade e iam direto. Mas eu acho sim que hoje é mais frequente a pessoa procurar direto o pneumologista do que procurar antes um clínico, procurar antes o cardiologista, o ginecologista, que é como se fosse o médico dela, e aí a partir deles ir ao pneumo. Eu, eu não acho essa opção ruim também. Tem muitos países do mundo em que a pessoa, entre aspas, é obrigada a passar pelo generalista, né, como se fosse o modelo, né, o estilo do sistema de saúde do país. A pessoa passa pelo generalista, o generalista consegue resolver a grande maioria dos casos e encaminha quando é algo mais sério. Não vejo nenhum problema nisso, mas respondendo a sua pergunta diretamente, sim. Eu acho que hoje as pessoas conhecem mais o pneumologista e muitas vezes já procuram antes, já procuram direto. E um pouco da sua trajetória, você falou que eu achei sempre muito interessante do pessoal que mudou da área acadêmica para a área, vamos dizer assim, do empreendedorismo, gestão, negócio. Qual que foi a maior dificuldade dessa mudança da academia para o dia a dia do empreendedorismo? Eu vou falar duas dificuldades, então, entre as várias que tem, né? Mas tem muita coisa boa também. Eu acho que uma primeira dificuldade, aliás, de quem estava muito na universidade, tinha muito olhar acadêmico e tal, é a questão da mentalidade. A gente aprende na universidade uma mentalidade, né? A gente constrói uma mentalidade de que a gente precisa ser um bom médico e que a gente vai esperar o paciente chegar até nós. E eu acho que essa já foi a realidade da medicina, mas essa não é a realidade da medicina. Então, hoje, as pessoas que me procuram, raramente me procuram por causa do meu currículo. Elas, claro, depois se elas descobrirem que eu tenho um bom currículo, tenho uma formação numa ótima universidade, que eu tenho doutorado, talvez até elas se sintam mais confiantes. Só que esse não é o motivo que leva as pessoas até o meu consultório hoje, a maioria das pessoas. Então, a primeira coisa é a mentalidade, era aquela ideia de que
a divulgação do meu trabalho não precisava ser feita ou não deveria ser feita, uma dificuldade de lidar com a questão financeira, tanto de gestão como também de cobrar a consulta, de valorizar o nosso serviço. Então, a mentalidade eu colocaria como a primeira dificuldade. A segunda dificuldade que eu falaria é que o empreendedorismo é uma jornada um pouco solitária, né? Então, o que a gente antes fazia sempre em equipe multidisciplinar, conversando com outros médicos, com outros profissionais, quando você busca fazer o seu negócio, fazer o seu empreendimento, você fica muito solitário nisso. E não é fácil achar parceiros, tanto parceiros para trocar ideia, conversar e discutir, como parceiros profissionais, assim como felizmente eu te encontrei, para que possam fazer uma parte do trabalho por nós, para que a gente não tenha que fazer tudo, né? Então, eu acho que a solidão e a mentalidade foram as principais dificuldades que eu tive que vencer. Eu não sei se isso é uma característica do Brasil ou da medicina, porque eu vejo lá nos Estados Unidos, por exemplo, é muito forte os professores de empreendedorismo, de gestão, eles terem negócio. Então, assim, eles estão lá, eu pego o Peter Drucker, foi o pai da administração, ele foi um grande consultor, assim, ele estava toda hora em campo ali no mercado. Talvez o médico ele não tenha essa necessidade de ter ali um consultório para ter só a vida acadêmica ele já vai conseguir se manter, já vai conseguir fazer uma carreira ali, atendendo em um outro hospital. E se ele conseguir se juntar os dois, então assim, o cara tem uma carreira acadêmica, ao mesmo tempo tem sempre contato com a parte clínica ou com a parte de ter um consultório próprio, talvez facilitasse essa jornada dele. Mas isso em todas as áreas. No Brasil, eu digo que praticamente todas as áreas a pessoa ou decide ou ficar na academia ou ficar no dia a dia do consultório. Eu acho que eu senti uma dificuldade de manter os dois, apesar de ser totalmente possível. Eu sei que tem algumas pessoas que conseguem. Eu percebia que era possível manter as duas coisas, mas eu dedicava uma energia tão grande à universidade que, mesmo quando eu não estava lá presencialmente, minha cabeça muitas vezes estava lá, né? E eu percebi que o consultório, enquanto o consultório foi para mim não vou chamar de plano B, mas é, eu ia para o consultório poucos períodos na semana porque eu estava sempre na universidade. E as questões da universidade, os casos clínicos, a questão do ensino, a questão da dinâmica da universidade, acabava dominando minha energia e eu ia para o consultório com menos energia, como se eu chegasse lá e entregasse um pouco menos do que eu poderia ou deveria entregar, né? Então, para mim, pelo menos, foi o ponto de virada quando eu decidi ficar só no consultório, estudar o que eu precisava estudar, executar o que eu precisava executar, mudar a mentalidade no que eu precisava mudar. O consultório começou a dar certo exatamente nesse momento, né? Sim. E esse contato com outros empreendedores, com outros médicos, é uma dificuldade geral. Então, por exemplo, tem alguns aí pneumologistas, mas não vou nem colocar a sua opinião. A maioria dos especialistas tem ali um consultório próprio, se coloca uma sala e poderiam trocar entre si. Isso eu vejo com qualquer empreendedor. É muito difícil que ele vá trocar, por exemplo, com um concorrente com medo de roubar a ideia, roubar o que ele está fazendo, ou até mesmo ali para ver alguma estratégia nova, ir em outros mercados para conseguir trocar. Então, o pneumologista falar com o infectologista, que falar com uma dermato e ver o que está funcionando em cada uma das áreas. Você vê que tem uma dificuldade dessa dentro da medicina? Então eu vejo assim, eu não vejo muito como meus colegas pneumologistas como concorrência, porque eu não acredito que tem um médico que vá conseguir atender todos os pacientes, mesmo de uma região, mesmo de uma cidade. Então, eu tenho contato com médicos de outras especialidades e tenho também contato com pneumologistas. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega pneumologista, a gente vai se encontrar num evento da semana que vem, e a gente estava falando sobre como criar programas de tratamento mais caprichados para os pacientes e as dificuldades de cada um para montar isso. Então, até hoje eu não senti essa dificuldade de ter o contato mesmo com pessoas da minha área. Como eu te disse, empreender me parece uma jornada solitária e a gente precisa buscar parceiros, mesmo que seja para trocar ideia, trocar experiência, desabafar, ter ideias um pouco diferentes. Eu acho que é bem importante, mesmo dentro da mesma área. Eu achei legal você falou dos parceiros, porque às vezes ou o médico ele quer fazer tudo sozinho, ou ele quer delegar tudo 100% para as pessoas. Qual que é esse equilíbrio entre o médico dentro do consultório dele, ele executar as tarefas administrativas ou tarefas de gestão,
ele delegar isso para alguma empresa ou para algum profissional? Essa é uma questão que eu ainda tenho buscado esse equilíbrio, né? Mas eu vou dizer um pouco do que eu senti. Eu nunca fui aquela pessoa que quer delegar tudo. Eu tenho mais uma tendência de pegar tudo para mim do que passar tudo para os outros, né? Então eu comecei a estudar um pouco sobre tudo e eu acho que é importante o médico que vai empreender, vai construir um consultório, construir um negócio. Eu acho que é importante que o médico tenha a noção, pelo menos, de todas as fases ali do processo. E eu comecei a perceber que para ter um bom resultado, pelo menos algumas coisas seria importante. Eu, apesar de conhecer aquilo, delegar para alguém que possa fazer por mim, com o meu acompanhamento, claro, né? Eu estando presente, eu observando, acompanhando, não só porque a pessoa vai fazer melhor que eu, mas também porque a pessoa vai fazer algo que eu não preciso mais fazer no dia a dia. Então, Sim, no começo, quando eu tinha poucas coisas para fazer, era tranquilo eu manter todas as funções. E até um certo momento isso funcionou. A partir de um determinado momento, eu continuar fazendo todos os passos para fazer a roda girar, né, para fazer tudo funcionar, começou a ficar muito desgastante. Por outro lado, Aled, então eu acho fundamental encontrar parceiros, encontrar profissionais para ajudar. Por outro lado, até hoje, tem alguns pontos aí que eu acredito que eu não precisaria fazer, mas que eu não consegui encontrar alguém que fizesse bem feito. E o sim, marketing, do sentido de conteúdo, talvez seja a maior prova disso, né? Eu, sim. eu busquei, mas eu não consegui encontrar uma alguém que fizesse por mim. Em nenhum momento eu achei que a pessoa poderia fazer 100%, porque eu acho que o médico que delega 100% a produção do conteúdo que vai ser colocado em rede social, na internet, não vai ter um bom resultado, porque não fica com a cara do médico, e as pessoas querem ver hoje algo que tem a cara daquele profissional, né? Não pode ficar algo simplesmente com um formato de agência, com cara de agência, eu acho que tem que Sim. ter a cara do médico. Mas eu não encontrei ainda um parceiro para conseguir fazer isso com a minha cara sem que eu tenha que fazer o conteúdo, né? Eu encontrei uma pessoa que faz para mim a arte dos posts e isso já me alivia de uma parte do trabalho que eu poderia fazer, mas eu não gostaria mais de fazer, né? Mas o conteúdo todo eu que faço, os vídeos eu que edito, então tem bastante trabalho por aí. Acho que esse equilíbrio é bem difícil de encontrar. Então, E essa parte assim, de como é que você encontrou, por exemplo, como encontrar esses parceiros? Às vezes o médico ele tá ouvindo, ele quer, ele tá com dificuldade, você falou, tem dificuldade de encontrar alguém de conteúdo. Como que ele faz para encontrar bons parceiros ou quais são os valores, barra características, barra modelo de trabalho que você enxerga como importante para qualquer área que ele for terceirizar? uma coisa que eu percebi é que quando eu comecei a crescer na internet, no Instagram, eu comecei a ter muitas pessoas me mandando mensagem, me oferecendo serviços, né? E vamos dizer assim, recebo 10 mensagens dessa por dia. Aham. Dependendo da forma como a pessoa entra em contato e se apresenta, muitas vezes eu tive vontade de entrar em contato com aquela pessoa e cheguei a fazer reuniões com aquelas pessoas e cheguei a tentar contratar aquelas pessoas. Sim. Então, essa é uma forma que é muito frequente hoje, o profissional te abordar na internet e você decidir se você quer seguir com ele, né, fazer uma reunião. Infelizmente, eu não tive boas experiências. A boa experiência que eu tive com você e com a Simone foi porque é até difícil já pensar assim, olhando lá para trás, lembrar como foi. Mas eu acredito que foi através de uma indicação, assim, de um amigo em comum, de uma amiga em comum, né? Sim. Que acabou indicando e eu percebi, olha que interessante, né? Que a nossa parceria, eu, você, a Simone, começou mais de uma antes de ser uma parceria profissional no sentido eu te contrato, você me presta o serviço, né? Foi uma parceria de admiração, então vocês admiravam o meu trabalho, eu admirava o trabalho de vocês, migrou para uma amizade, ou seja, eu gero valor para vocês, ajudo vocês, vocês geram valor para mim e me ajudam, e aí isso evoluiu para uma admiração, para uma amizade, e aí sim para uma parceria profissional mesmo, é a parceria que tem dado mais certo. Então, acho que se for possível, né, o médico conseguir encontrar parceiros profissionais que venham através de indicação de alguém que já conhece, que já testou o trabalho, que já conhece no mínimo a índole, os valores, a forma de trabalhar, eu acho que a chance de dar certo é maior, nunca é 100%, né?
Eu vou do que colocar até simplesmente você encontrar alguém na internet. Acho que é possível, mas não é fácil. tem uma coisa que eu acho que é importante, eu tiver que dar um conselho para os médicos que estão escutando, contrate alguém que se importa com você. Porque assim, eu vejo, por exemplo, colegas meus, empresários ou que trabalham ali com agência, que o foco deles é crescer a própria empresa. E quando eles entendem que quando eles crescem os clientes, as empresas deles também vão crescer, muda completamente. Eu tive esse insight porque eu fui fazer uma pesquisa de mercado e a médica, que é cliente, ela falou: olha, o que você fez eu te contratar foi porque na hora da reunião você não falou da sua empresa, você falou de mim, do que eu queria, de onde eu queria chegar, os meus objetivos, as minhas. No final do final, eu tive que pedir para você mandar alguma coisa para mim. Então, se tiver que escolher alguém que se importe com ele, se importe com o negócio, com as dificuldades, com as dores, acredito que isso vai ser um grande diferencial para uma parceria de longo prazo. E uma outra coisa que eu falaria, assim, além de você buscar conhecer essa pessoa, achei sua ideia ótima também, né, de encontrar alguém que se importe com você, também tomar cuidado para não entrar inicialmente em contratos longos, Sim, né, buscar uma possibilidade de você realmente testar, porque você poder, depois de, claro, depois um mês não é suficiente para ter um resultado, mas eu hoje, por exemplo, teria o pé atrás de entrar num contrato de um ano com uma sim. pessoa que eu estou começando a trabalhar junto, né? E porque muitas vezes eu entrei em contratos que eu defini, não, vai ser uma coisa curta, podendo cancelar a qualquer momento, você tem que dar o tempo também de funcionar, mas você tem essa possibilidade de decidir não seguir em frente depois de alguns meses, eu acho bom. Mas acho que essa é uma dor grande, a LED, dos médicos, é encontrar parceiros que possam fazer uma parte do trabalho. Você colocou do tempo de funcionar. Eu gosto disso porque eu acho que você é o médico mais consciente de todos que eu já vi, porque até porque você estudou muito, se dedicou bastante. Mas é uma pergunta que eu quero fazer, porque às vezes o médico ele está no consultório dele, ele não viu o resultado, não só no marketing, na gestão, na prospecção, mas ainda não viu o resultado no consultório dele. Ele está já há 2 anos, 3 anos. Como que é assim, até dar certo? Como que foi a sua trajetória até você falar, olha, agora deu certo, agora eu tenho um negócio que está me gerando o quanto eu gostaria que ele me gerasse? Eu acho que tem vários aprendizados que eu fui tendo no caminho, né? Um deles foi esse que você falou, é que, perdão, a gente não pode esperar que uma medida que a gente vai fazer vai dar certo na semana seguinte. Essa é a primeira coisa, né? Então, se eu vou começar a trabalhar com um parceiro, eu não espero que esse parceiro dê resultados no primeiro mês. Porém, eu espero um pouco disso que a gente conversou antes, né? Que ele se importe comigo, se importe com o meu negócio, demonstre que tem conhecimento, já tem algum histórico, é, acompanhe de uma forma próxima. Então, essa é uma coisa importante, que o resultado ele não vem de uma vez. Outra coisa que eu aprendi, Aled, é que não adianta a gente esperar resultado de alguma coisa sem dedicar uma energia grande àquilo. O que eu estou Sim. querendo dizer? Eu até hoje vejo muitos médicos falando: o Instagram não dá resultado. Para mim, deu resultado. O Google Meu Negócio não dá resultado. Para mim, deu resultado. Sim. O Doctoralha não dá resultado. Para mim, deu resultado. Tem alguma dessas plataformas que é a melhor? Eu não diria que é a melhor, mas por que deu resultado individualmente cada uma para mim? Porque quando eu fui lá montar o meu perfil, fazer o conteúdo, eu tentei entender aquela plataforma, tentei entender aquela rede social, estudei aquilo, fiz curso, conversei com pessoas, e eu dediquei tempo, energia, até dinheiro nessas plataformas, para fazer o melhor que eu poderia ali, aproveitar o máximo dos recursos de cada uma delas. E aí, quando eu me dediquei individualmente a cada uma dessas plataformas, elas individualmente começaram a dar certo, e o que aconteceu é que eu acho que o grande aprendizado, quando você tem várias estratégias funcionando ao mesmo tempo, elas individualmente dão certo, mas elas potencializam uma outra. Então, a última estratégia que eu fiz, mais recente, é meu trabalho com você da gente fazer o tráfego no Google, fazer Sim. o investimento no Google Ads. E tem dado muito certo. Eu acho que tem dado muito certo essa tentativa individualmente, mas também acaba dando muito certo porque as outras estratégias funcionam. Então a pessoa me encontra num anúncio do Google que você fez para mim, mas ela me procura no Instagram, eu tô lá bem. Ela me procura no TikTok, eu tô lá bem. Ela vê meu Google Meu Negócio, eu tô lá bem. Ela procura meu site, eu tô lá bem. Então,
demorou, foi difícil, eu despendi muita energia para isso e tempo, mas hoje, quando a pessoa me procura, ela me encontra em todos os lugares, em vários lugares, e tá tudo caprichado. Eu acho que isso é muito importante. Então, você se dedicar individualmente a cada estratégia, a cada plataforma, você ter várias estratégias funcionando ao mesmo tempo, uma reforçando a outra. E aí tem mais um ponto que eu acho que vale muito a pena ficar de olho quando você contrata um parceiro ou você monta uma parceria. Isso é algo que eu valorizo, por exemplo, na parceria que eu tenho com você, é que apesar de você saber que você é muito bom no que você faz, em nenhum momento você fala ou transparece que todo o meu resultado é pelo que você Sim. fez. Eu já tive em alguns cursos, mentorias e ótimos, inclusive, mas que quando surgia algum resultado, a pessoa falava: esse resultado que você teve é 100%, tô exagerando, mas Aham. é o que parecia, é o que ficava por trás, por causa de tal estratégia que eu te passei. Não, meu amigo, não é. Eu tô há 20 anos nessa luta e nos últimos 5 anos estudando muito, fazendo cada plataforma, fazendo cada conteúdo com muito capricho, com muita dedicação, né? Então nunca é uma coisa só que dá certo. Então vale a pena se dedicar individualmente e se dedicar a várias ao mesmo tempo. E aí tem várias coisas que você falou que eu acho que são importantes pontuar. Uma delas é essa última, porque às vezes o médico ele coloca muito o resultado dele 100% na mão de uma agência ou de algum outro profissional, sendo que eu diria que é 50-50. Tanto a agência ajudar o médico na estratégia que ele está fazendo e potencializar o que ele já faz, quanto o médico ajudar a agência. Olha, não está dando resultado, mas o médico, por exemplo, ele não tem ali um bom atendimento de WhatsApp, não consegue agendar ali de maneira interessante, ele não tem nenhuma rede, ele não aparece, não tem nada. Então isso dificulta também o trabalho. Então realmente ver com uma parceria do médico ajudando a agência e a agência ajudando ali o médico. E você falou uma outra coisa também que eu gostei muito, que foi ligado ali a. Eu vou botar que é você ser um cientista do marketing. Ah, já até. Já tem já esse termo no mercado, mas o nome do consultório a ideia que eu tive foi basicamente nível de evidência. E é Hum, basicamente pensar como. Aí demora, mas eu vou explicar por que eu peguei esse nome. Mas a ideia é você testar. Então, assim, você fazer testes, você agir como um cientista. Então, eu estou, por exemplo, no Google, no Instagram, Doctoralha, você estudar a plataforma, viu que funciona, coloquei em prática. Vou parar e vou analisar o grande PDCA da vida. Você planejar, fazer, checar e agir. Então eu vou lá e vi, olha, eu gravei 50 vídeos para o Instagram, nem 2 deles deram certo. Tudo bem, eu vou pegar esses 2 e vou repetir. Ou eu fiz uma campanha do Google, mas a palavra-chave que eu usei ficou ruim. Vamos testar outra palavra-chave. A landing page que eu fiz ficou ruim. Vamos trocar a landing page. Então é sempre um processo constante de testes, feedback e melhoria. Não vai ser, eu fiz uma vez só, ficou pronto para sempre, pronto, acabou. eu concordo com você totalmente e junto com isso que eu reforcei e vou reforçar de novo, que é você precisa, vai fazer uma estratégia, você vai precisar se dedicar a ela, a entender aquilo, a dedicar um tempo ali e para realmente fazer bem, para não dizer que não deu certo sem você ter se dedicado ali. Aí, se realmente se dedicou, fez tudo o que precisava, não deu certo, aí você considera encerrar aquilo ou trocar aquilo, né? Mas precisa realmente entender o que está acontecendo e dedicar um tempo àquilo. Eu vou até dar um outro ponto também, que às vezes o médico fica assim, nossa, mas eu vou ter que fazer todas as coisas. E eu aconselho que o médico comece por uma coisa só. Até mesmo na gestão como um todo do consultório. Olha, eu quero mudar meu atendimento, eu quero mudar meu financeiro, eu quero mudar meu marketing, eu quero mudar o layout do consultório, eu quero mudar o pós-consulta. Escolhe uma coisa. Até vou pegar a lei de Pareto, que eu vejo ela muito na prática funcionando e já vi nas empresas. Pega ali uma ação que vai mudar todo o seu jogo. Então, uma ação que vai ter mais impacto no seu consultório. Então, pode ser que atualmente seja ter uma estratégia de marketing eficiente. Tudo bem, qual plataforma eu vou usar? Olha, eu vou começar pelo Google. Ok, começa pelo Google e faz bem feito. Então, essa parte muito importante. Não é fazer de qualquer jeito. Ou decidir fazer marketing de conteúdo. Tudo bem, se propõe e faça aquilo ali muito bem feito. Aí sim, você vai lá e parte para as estratégias. Porque às vezes o médico não começa por medo. Fala assim, olha, eu vou ter que fazer tudo isso de uma vez, Marcelo, tem o Google Meu Negócio ótimo, tem o Doctoralha ótimo, tem uma estratégia boa de marketing, de tráfego pago, de tudo. Eu vou começar fazendo tudo? Não, calma, ele não começou de uma vez tudo com tudo perfeitamente ali alinhado. Eu concordo com você, eu só acrescentaria uma coisa. Eu percebo que hoje a pessoa que procura um médico na internet, ela
às vezes precisa de um reforço antes de agendar. O que eu estou querendo dizer? Se ela me acha no Google, muitas vezes ela vai no Instagram e me procura e o Instagram funciona como um reforço, como uma confirmação. Ou vice-versa, me encontrou no Instagram, aí ela me procura no Google para ver se eu existo mesmo, se eu tenho Sim. um consultório. Então, eu concordo com você que não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas se eu tivesse começando, pelo menos assim, criar ali o Google Meu Negócio, Uhum. colocar minimamente alguma coisinha, criar um Instagram, colocar alguma coisinha, mesmo que não seja a sua estratégia principal. Vamos dizer, esse Sim. exemplo que você deu, né? Eu vou me dedicar no começo a ter um site e trabalhar com o Google Ads. Talvez se eu fosse começar hoje do zero, talvez eu começasse por aí. Eu Uhum. acho que tem um valor você se dedicar a essa estratégia, mas você ter nas outras plataformas pelo menos um sobradinho Sim, sim, bem sim. leve, assim, para você ser encontrado e as estratégias secundárias funcionarem como uma confirmação daquela principal que você está usando. Eu acho que a pessoa procura isso. Por um lado, eu acho triste dizer o que eu vou dizer, mas por outro, eu acho que é a realidade. Assim como a pessoa hoje vai comprar alguma coisa na internet, ela olha em um site, ela vai ver as avaliações em outro site, ela procura um review daquele produto em outro site. Eu não gosto de pensar que a medicina é um produto, nunca gostei. Mas as pessoas hoje, o consumidor hoje, procura um médico na internet muitas vezes como se fosse. E eu não, ao invés de eu lutar contra isso, eu acho que vale a pena os bons médicos se divulgarem de uma forma ética, cuidadosa, caprichada na internet, para que os bons médicos sejam encontrados. Mesmo que a pessoa esteja procurando o médico como ela procura um outro produto, que ela encontre bons médicos ali. Eu acho isso muito importante. E eu vou dar até outro exemplo que não só. Eu tinha pensado no exemplo do produto, mas até mesmo, por exemplo, eu vou falar o meu comportamento de compra, que não é de compra, mas é de conscientização. Eu estava ouvindo podcast, eu tenho um hábito muito de ouvir podcast, e eu vi lá um CEO falando. Eu gostei muito do CEO. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google para ver quem é esse CEO, o que ele fez. Eu queria ver o histórico dele. Aí depois eu entrei no YouTube para ver se ele tinha outros vídeos do podcast. Aí eu entrei no Instagram para saber se ele tinha perfil e produzir conteúdo. Então, a jornada de compra do usuário, ele é multiplataforma hoje em dia. Então, tanto para comprar a geladeira, até para você conhecer uma pessoa. Então, toda a jornada de compra de todos os clientes hoje, eles são multiplataforma. Com um pequeno adendo, que é você compreender a jornada de compra do seu paciente. Sempre gosto desse exemplo. Se eu estou com muita dor e eu preciso de uma urgência, então eu quero achar um hospital perto. Eu não vou procurar o Instagram do hospital. Eu quero ver aonde que esse hospital está e se é perto de mim para eu conseguir ir lá o mais rápido possível e tirar aquela dor. Então, é importante ter essas outras redes e, paralelo a isso, entender qual é a jornada de compra do seu paciente. O que ele vai fazer até chegar até você. Perfeito. Eu acho que quando você entende como é que o paciente te encontra e como é que ele decide, melhora muito sua chance de ser encontrado e ser escolhido na internet. E qual foi, vamos dizer assim, do marketing, que é a área que está pegando, seu maior desafio até hoje? Você falou assim, olha, isso aqui para mim foi muito difícil de lidar, de resolver, de entender. Eu não sei se é o maior, é difícil falar se é o maior, mas eu vou falar um que foi muito grande. Eu acho que quando a gente começa o marketing, ainda mais sem orientação, sem conhecimento, a gente acaba dedicando muita energia para ter um resultado muito pequeno. Então a chance de desistir é muito grande. Então eu vejo ali, às vezes um dia eu estava conversando com outros médicos, eu rodei meu perfil do Instagram, até o primeiro post que eu fiz, e é até curioso fazer esse exercício, parece que faz 10 anos, na verdade, não faz nem dois. É, e, e aí eu vejo ali como era diferente, como não tinha resultado, como é difícil a gente se dedicar a algo que no começo não vai ter resultado, né? Então eu fui fazendo isso. E aí vem aquela coisa, se eu não estou tendo resultado, eu preciso contratar alguém que me ajude, né? Sim. E como isso foi difícil, eu contratei algumas pessoas, algumas sem eu conhecer, outras porque eu realmente me apaixonei pela ideia da pessoa e infelizmente não deu certo, apesar da ideia, da filosofia da coisa ser muito bonita, eu fico triste de não ter dado certo. Mas eu percebi, Aled, que no marketing só começou a dar certo quando aquilo passou a ter a minha cara. Eu Entendi. até falo para alguns médicos que vêm conversar comigo sobre isso. Eu sinto que quando a gente vai para o Instagram e nunca fez isso, quando a gente vai gravar um vídeo e nunca fez isso, a gente passa a ser ali na frente da câmera um personagem um pouco ou muito diferente do que a gente é de verdade. Sim.
E aí, então aí respondendo a sua pergunta, um grande desafio que eu tive, eu acho que é o desafio de todos os médicos, é você voltar a ser, ali no seu marketing, o mais próximo possível de quem que você é de verdade. Eu Sim. percebo que eu comecei a ter resultado, pode ter sido coincidência, mas eu acho que não, quando realmente eu voltei a ser, na frente da câmera, gravando um vídeo, bem próximo de quem eu sou, do jeito que eu falo, da cara que eu faço, do que eu falo, né? Então, quando isso aconteceu, começou a dar mais certo. Então, acho que a gente ser quem a gente é de verdade, parece meio clichê, mas é um clichê que eu acho que é real. Quando você é autêntico, quando você bota a sua cara e quando você parece com quem você realmente é na frente da câmera, a chance de dar certo aumenta. E isso é um desafio. Eu nem diria que é clichê, porque esses médicos, eles têm, por exemplo, muita vergonha, muita timidez e até mesmo medo do julgamento. Então, eu diria que é uma coisa que a maioria sente isso na prática. Na prática, olha, eu não vou começar, eu vou ser caricato ali, ou eu vou ocultar essa característica, eu sou uma pessoa que sou mais aberta, mas eu vou fazer um vídeo mais sério, porque eu preciso. Então, eles têm medo também do julgamento dos pares. E uma coisa que eu achei surpreendente é que normalmente o pessoal acadêmico tem mais isso. Isso em todas as áreas do meio acadêmico, todas. Quando algum pesquisador começa a produzir algum tipo de conteúdo, ou algum professor universitário, já começa o julgamento dos próprios professores. Tipo assim, olha, esse conhecimento você não precisava fazer isso, não precisava gravar vídeo, não tinha necessidade de você fazer isso. Então, como é que você vê para o médico lidar com essas críticas? Olha, é engraçado porque quando eu comecei tarde na vida. Eu já tinha mais de 40 anos quando eu fiz o primeiro vídeo para o Instagram, Aham. né? Então, eu acho que isso, por um lado, vamos dizer, se eu tivesse começado aos 25, há 20 anos atrás, praticamente, eu hoje estaria com um resultado muito maior, Aham. provavelmente. Mas a vida não foi assim. Eu comecei com 40, então, depois dos 40. Então, por mais que isso tenha sido um pouco atrasado, é como se eu ter começado tarde tivesse já me dado uma certa segurança ou maturidade de assim, não, eu pensei muito antes de começar isso aqui faz parte do que eu preciso fazer, eu estou confiante nisso que eu preciso fazer, então, sinceramente, se acontecer o julgamento, e eu sei que ele acontece, eu sinceramente não estou nem aí, né? Entendi. Até porque eu estou compartilhando algo importante, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então eu não tive muito essa insegurança, eu tive a insegurança comigo ali, de eu gravar e falar, putz, mas isso aí não sou eu, o que, que eu estou falando? Eu não estou falando para médico, eu estou falando para os pacientes. Então essa dificuldade comigo eu tive, mas eu não me preocupei muito com o julgamento dos outros. Agora, se eu pudesse dar uma recomendação assim para quem está começando agora, é pensar no impacto que esse conteúdo e esses vídeos podem ter para você e para as pessoas. Depois que eu comecei a fazer isso de uma forma sistemática, Led, eu vi que a minha vida mudou, porque antes de eu fazer essa parceria com você, né, de trabalhar o Google Ads, o Instagram era a maior fonte de pacientes particulares no meu consultório, a maior, e eu acho que isso é raro de acontecer para um médico. Então, aquilo estava me ajudando muito, porque mudou a realidade do meu consultório. Isso estava dando acesso a pessoas que não me conheciam e gostaram do jeito que eu falo e me escolheram para ser meus pacientes. E eu também passei a ajudar de uma forma gratuita pessoas que nunca vão passar comigo como pacientes. Então, eu já te contei isso e eu vou contar para quem estiver ouvindo. É, eu tenho algumas pessoas que dizem para mim pela internet, eu nunca conheci pessoalmente, mas que afirmam que pararam de fumar assistindo meus vídeos. Eu tenho uma pessoa que me mandou uma mensagem esses dias, um rapaz, que me disse que os vídeos que eu coloquei no TikTok fizeram muita diferença para ele parar de fumar. E tem gente que me manda mensagem mensalmente me agradecendo, e no começo eu não acreditava que um vídeo tinha o poder de transformar, de ajudar alguém dessa forma. Tem pessoas que me agradecem porque não sabiam que tinham que lavar a boca depois de usar uma bombinha para asma, e o filho parou de ter candidíase oral, sapinho, porque ela aprendeu que tinha que lavar a boca do filho depois de usar a bombinha. São pessoas que talvez nunca vão passar no meu consultório, que moram em outros lugares do Brasil e já têm seus médicos nas regiões que elas estão, só que elas precisavam daquele vídeo, uma informação que Sim. pode ter feito a diferença na vida delas. Eu antes não tinha essa visão. Eu tinha noção total do poder da educação, do poder do conhecimento, do poder da informação, isso sempre foi a minha vida. Só que eu não imaginava que um vídeo com uma informação útil poderia mudar a vida de uma pessoa. E hoje eu tenho certeza que pode. Então, fazer isso, eu sinto que eu continuo
ajudando as pessoas, mesmo que elas não sejam meus pacientes, mesmo que elas não paguem uma consulta para mim, ajudo gratuitamente, eu fico muito feliz com isso. E eu também ajudo as pessoas que decidem ser meus pacientes e estou ajudando o meu consultório, o meu negócio, a minha vida, para eu ter uma estrutura equilibrada que me permita atender bem, com calma e ajudar o máximo que eu posso as pessoas, tanto as que são meus pacientes como as que não são. Então é isso que eu diria, se você gravar um vídeo e você for julgado por alguém, persista, porque você vai ajudar muita gente. Talvez essa mesma pessoa que te julgou, no futuro ela venha te perguntar como é que você Como é que você fez fez? para estar ali. Então, eu daria essa sugestão. Tem uma coisa que falou assim, que foi tanto da constância, quanto uma coisa que eu vejo que foi um diferencial, foi você ter tido um feedback do esforço que você estava fazendo. Acho que é mais frustrante para o médico quando ele faz uma estratégia e essa estratégia não traz para ele, paciente, ou retorno direto financeiro. Então, ele está ali produzindo conteúdo há 2 anos e eu já escutei muito isso. Olha, eu não fechei nenhum paciente. E aí eu fui lá e desisti. Então, uma das coisas que são essas micro vitórias é você sempre ser orientado ali, de certa forma, no marketing, tanto aos dados quanto aos resultados. Então, olha, publiquei tantos conteúdos durante 3 meses, não tive o que eu queria. Tudo bem, eu vou mudar alguma coisa. É que você, acho que você já tem isso muito nativo dentro de você, que é esse questionador, buscar os conteúdos, buscar estratégia, buscar estudar. Eu acho que isso faz com que a pessoa continue mais tempo. Ela foi lá, fechou o primeiro paciente, ela falou, isso aqui funciona, vou continuar. Fechou o segundo, terceiro, quarto. Eu falo isso porque tem muito médico que chega até mim que passou por 4 agências e não teve resultado. Uma campanha de Google, ele fecha 5 pacientes particulares. Ele já viu que funciona. Ele já tem assim, olha, o marketing realmente funciona, o marketing realmente é efetivo, eu consigo trazer resultado nisso. Então, assim, a pessoa pensar que tanto que ela vai ter que ter constância, quanto ela vai ter que ter os testes pontuais, e ao mesmo tempo ela vai ter que ver o que funciona para ela empenhar o esforço e ter o resultado. E aí vem um benefício de ter pelo menos mais de uma estratégia rolando, né? Porque às vezes uma começa a dar certo antes da outra. Eu Sim. acho, por exemplo, que a sua especialidade, né, que é montar ali uma estratégia no Google, talvez seja a que tenha resultados mais rápidos. Eu vou me arriscar a falar isso, né? Mais imediatos, né? Então você vai ter mais pacientes chegando diretamente, que já estavam buscando aquele atendimento e você ajuda o médico a aparecer exatamente para aquela pessoa que precisa disso. Mas as outras estratégias também têm esse valor e eu concordo com o que você disse. Eu persisti, mesmo no comecinho não tendo resultado, porque eu já tinha entendido que aquele era o único caminho. Sim. É, não aceitar que não pensar que o resultado não vir nas primeiras estratégias é inesperado. É pensar que é esperado mesmo, que você precisa se desenvolver. Essa é uma característica minha, estudar, 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 aprender, aprender, aprender. E aí, o que eu não tenho dentro de mim, no meu software, é executar, executar, executar. Eu acabo estudando muito, aprendendo muito. Às vezes eu até ensino para alguém antes de eu executar para mim. Sim. Mas isso é outra coisa que eu aprendi. Se para mim é fácil aprender, eu preciso aprender a executar. Se para mim é fácil executar, eu preciso aprender a aprender. É, se eu fosse eu sou um aprendedor, eu tive que aprender a executar. Se eu fosse um executor, eu teria que aprender a aprender. Essa é uma coisa que eu percebi no caminho. Ótimo. Não, eu achei também legal porque a experiência traz isso. Então, às vezes, o médico está recém-formado, abrindo consultório, eu vejo porque a gente tem médico de tudo, de médico de 30 anos até mais de 70 anos. Então, às vezes, quando o médico ele é muito novo, ele tem muita ansiedade pelo resultado, ele precisa realmente daquilo. Se ele não fechar os pacientes dele, ele não vai conseguir pagar as contas. Isso é de verdade, isso é assim, é verídico. Se ele tá com ele investiu no consultório, investiu numa sublocação que é cara, investiu em equipamento, investiu em formação, ou fez algumas aí financiou casa, carro, e se ele não tiver dinheiro, ele não vai conseguir pagar. Então ele tem mais ali um anseio por um resultado mais rápido. E ao mesmo tempo, eu vejo que os médicos mais velhos ou com mais experiência, que têm mais um tempo de carreira, são muito mais tanto maduros, quanto mais seguros, quanto menos ansiosos em relação à estratégia. Assim, olha, eu já tenho um consultório, eu atendo por convênio, eu pago as minhas contas, eu consigo fechar aqui no verde, e eu quero usar o marketing para potencializar, para aumentar a estabilidade, para crescer, para ter mais tempo com meus filhos. Então, é um planejamento mais de médio prazo e que ao mesmo tempo tem mais segurança porque ele já tem uma base offline. E isso faz muita diferença. O médico que já tem uma base de paciente, pode ser de convênio, pode ser de atendimento popular,
isso faz diferença para uma estratégia de marketing dele. Ele já entra muito mais tracionado do que um médico que está começando do zero, ainda não atendeu ninguém no consultório dele. Eu percebi isso na prática. Eu acho que assim, a gente como médico, talvez no futuro isso mude, mas ainda é assim. A gente se forma e já tem a possibilidade de dar plantões e Sim. ganhar um dinheiro que pouca gente no Brasil pode ganhar. Né? Você tem a possibilidade de ir lá, dar o plantão. Claro que isso é um sacrifício, trabalhar de noite é um sacrifício. Isso, você acaba pagando um preço muito alto por isso, mas o médico tem essa possibilidade. Então, no começo da carreira é comum a gente ir lá e dar bastante plantão para conseguir tocar a vida. E aí, em algum momento, o plantão vira algo que você não quer mais fazer, está muito sacrificante. E aí você vislumbra, por exemplo, um atendimento de muitas pessoas no consultório, mesmo que com pouca valorização, acaba sendo, vamos dizer assim, bem melhor do que dar plantão. E aí você vai para isso. E aí, depois de um tempo, você pensa, poxa, seria mais interessante eu me dedicar mais a cada paciente, fazer um atendimento mais valorizado, com mais tempo, com mais capricho. E aí você precisa fazer as estratégias para que isso aconteça, né? Então, o que eu aprendi assim, é a gente não ficar pensando que daqui 10 anos a vida vai estar igual a hoje. Então, eu estou dando plantão. Não esperar chegar no limite seu físico e mental para você buscar a próxima estratégia. Ah, aí você buscou, você está atendendo planos de saúde, você não está satisfeito, mas você vai naquilo até o seu limite para aí começar a fazer outra estratégia. Hoje eu não penso mais assim. Eu penso que daqui 10 anos minha vida vai estar diferente, meus compromissos vão ser diferentes e que talvez valha a pena a gente se adiantar mais um ou dois passos e já começar a fazer hoje o que vai ser importante para a gente no futuro. Então é isso que você falou. Você já está atendendo os convênios, tem uma base de pacientes, consegue pagar suas contas, está tocando sua vida bem, você já pode hoje começar a montar estratégias com calma, né? Porque você não precisa que o resultado aconteça de hoje para amanhã. Você já pode montar estratégias com calma para que daqui 1 ano, 2, 5, aquilo esteja em pleno funcionamento e te dê um outro patamar, te dê um outro equilíbrio, né? Isso faz muita diferença. Eu vejo que é uma estratégia que eu acho extremamente eficiente, eu já vi na prática. O médico se forma na residência, ele quer continuar dando plantão até para conseguir pagar as contas, só que ele já começa ali um atendimento consultório. Ou até mesmo durante a residência, ele subloca uma sala, tem um colega meu que ele faz isso, ele está fazendo clínica médica, depois vai fazer endócrino, e aí ele sublocou um dia na semana uma sala, um turno. Para que ele falou, olha, daqui a 10 anos eu já quero já ter os meus pacientes fixos, fiéis aqui, já quero estar bem estabilizado. Então ele começou de agora. Por isso falou, ele teve uma visão de longo prazo. Os colegas deles vão esperar aí mais 3, 4, 5 anos para começarem a ter o consultório, ele já está fazendo isso agora. Então, em pequena escala. Então ele está dando os plantões e está com o consultório ali. Então acho que pensar nessa estratégia de colocar ali um MVP, um mínimo produto viável, olha, eu vou começar atendendo um turno só particular, ou um turno só, vou começar a atender em consultório, e aí você ganha tempo do que seus colegas vão demorar, você já teve o contato com o mercado antes. E você aprende as coisas que você precisa aprender que a gente não aprende na faculdade, né? Ele já vai começar a aprender ali várias coisas que são importantes para que quando essa for a estratégia principal dele, ele já sabe, né? E não precisa mudar tudo no meio do caminho. E o que é importante que ele aprenda? Eu acho que é importante que ele mude a mentalidade, porque é raro um médico hoje sair da faculdade com a mentalidade de montar um consultório particular. Então, se você quiser algum dia na sua vida ter um consultório particular, você vai precisar desenvolver a mentalidade para isso. É difícil, mas a gente precisa aceitar que a gente vai ter que aprender habilidades de gestão, financeiras, de marketing, né, que a gente não, eu pelo menos nunca pensei, até achava que eu nunca ia fazer e hoje me dedico bastante a isso, além do que você precisa aprender no atendimento do paciente. Então, claro, mantenha aquela questão de que você precisa ser um bom médico, tecnicamente bom, bem formado, atualizado e com um bom relacionamento com seus pacientes, mas você vai precisar ter uma forma de que os pacientes te vejam, te encontrem, aí você vai precisar ter uma equipe que ajude esse paciente a marcar com você e tire as dúvidas, quebre as objeções e convença não, mas facilite o paciente que precisa de você chegar até você. Aí você precisa dar um bom atendimento, você precisa montar um esquema de pós-consulta para que esse paciente continue com você por mais tempo. E nesse meio você vai precisar ter essas habilidades todas: gestão, financeiro, marketing, é, criar equipes, né? Delegar, aprender a delegar. São muitos desafios. São muitos desafios.
Mas Que eu caminho acho que vale a perfeito. pena. Eu acho que vale a pena, porque eu sinto que o trabalho no consultório, se ele for bem feito, ele é menos desgastante do que outros tipos de trabalho. Então, Sim, hoje, por exemplo, eu sou um empreendedor recente, né? Eu ainda sofro um pouco em correr atrás de aprender, de ir atrás. Por exemplo, eu abri minha empresa não tem 2 anos, sim. né? Faz menos de 2 anos que eu abri minha empresa. Então, eu ainda corro atrás disso. Mas eu sinto que em alguns anos isso vai estar muito mais equilibrado. Né? Se eu tivesse hoje saindo da faculdade, eu já começaria, como esse seu amigo, pelo menos algumas horinhas da semana, a me dedicar a essas outras habilidades. E qual foi a ação que você fez hoje, pensando em toda a sua carreira, toda a sua trajetória, que você tem mais evidência que ela foi a que te trouxe mais sucesso? Aled, vou ser repetitivo, mas é a pura verdade. A ação que mais fez diferença para mim foi a mudança de mentalidade e ela, vou dizer assim, que ela veio de dois lugares, dois caminhos, né? E aí cada pessoa vai ter um pouco mais de um ou de outro. Uma parte desse caminho foi a necessidade, que eu decidi que eu ia sair da universidade e eu queria construir para mim uma forma de ter uma vida profissional equilibrada, em que eu trabalhe bem, mas não precise fazer loucuras de trabalho em todos os finais de semana, de madrugada até a noite, nada disso. Então, a necessidade, eu já tinha vamos dizer assim, o que eu atendia de convênios era o suficiente para me manter, mas eu percebi que eu queria algo diferente, eu precisava de algo diferente. Então, a necessidade mudou minha mentalidade. E a outra coisa que eu diria que fez muita diferença foi procurar conhecimento, né? Então, não simplesmente passar para outros profissionais, como você disse, né? Contratar uma agência sem que o médico tenha nenhuma participação daquilo, não vai dar certo, né? Então, é você buscar conhecimento, entender, conversar com outras pessoas que passaram por isso, ter mentores que já passaram por isso, ou que conhecem bastante o caminho. Isso me ajudou muito a mudar a mentalidade. Então, a necessidade e a busca por conhecimento, seja eu mesmo buscando ou a partir de outros mentores, foi o que mais me fez diferença. Essa pra mim, inclusive, é a minha filosofia de vida. Eu gosto muito de conhecimento, muito, muito. Pra mim, assim, o maior diferencial, até porque eu tive muito contato com empresários desde cedo. E o que eu via que mais fazia falta ali, eles têm um potencial de execução extraordinário. Só que, às vezes, pela falta de conhecimento, a pessoa quebra, a pessoa não sabe precificar uma consulta direito. Então, o conhecimento, ele realmente muda a vida. E isso é de verdade. Você salva uma empresa por você entender alguma coisa de finanças, alguma coisa de marketing que você não sabia. Então, a execução, ela é fundamental. Fundamental. Você vai ter que executar muito. Mas a execução sem conhecimento, ela vai ser desnorteada e você joga ao acaso, ao destino que o seu resultado dê certo ou não. Vou fazer aqui várias coisas. Se alguma der certo, ótimo. Então, quando você traz o conhecimento, você faz uma ação muito mais direcionada. Eu vou para essa direção, eu vou colocar meu esforço aqui, porque eu sei que isso daqui já foi validado, faz sentido, eu tenho evidência de que isso aqui funciona. Uma coisa que eu tento fazer, por não ser a minha característica, eu luto um pouco com isso, mas eu tento muito fazer, assim, para mim é muito fácil sentar e ficar estudando, aprendendo, 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 para depois, no futuro, executar, né? A minha luta, assim, é eu tentar me programar para estudar, aprender e executar pelo menos um pouquinho daquilo. Sim. Estuda, aprende, executa mais um pouquinho, estuda, aprende, executa mais um pouquinho, não deixar para depois, porque senão também só aprender, você meio que perde o foco, você muda Sim. de aprendizado, você muda de informação ali que você está estudando, e aí o foco daquilo que estava muito quente esfria e você deixa para depois. Então, se eu pudesse assim, me reprogramar, e é isso que eu tento fazer hoje, estuda, aprende, tenta executar, começar pelo menos a executar aquilo. Eu acho que é algo que faz muita diferença. E eu gosto do conceito do conhecimento dirigido. Então, assim, eu vi um problema, eu identifiquei que eu tenho um problema hoje de marketing no meu consultório. Tudo bem, eu vou estudar marketing, eu vou executar marketing. Eu vi que eu tenho problema nas campanhas do Google. Ok, vou estudar o Google, eu vou executar. Eu vi que eu tenho problema... Às vezes a gente quer estudar tudo antes de executar. Então, eu fazer um estudo direcionado aos meus problemas, aos meus desafios, no curto prazo, torna mais eficiente. Então, meu problema é gravar. É no Instagram a produção de conteúdo. Eu não estou conseguindo engajar os vídeos, viralizar os vídeos.
Tudo bem, eu vou estudar produção de conteúdo voltada ali à viralização. O problema é landing page. Ok, vou estudar sobre landing page, sobre site. Então você fazer um estudo direcionado aos problemas que você está enfrentando. E eu acrescentaria isso naquele começo em que o médico nem sabe qual que é o problema que ele está enfrentando, é o momento de mudar a mentalidade, é o momento de você Sim. ler coisas, de você conversar com pessoas, de você buscar o conhecimento para que você consiga mudar a mentalidade. Eu acho que seria o primeiro passo. E aí o segundo passo aí passa a ser esse que o Aled falou, que é você percebe que tem uma dificuldade, um desafio, um problema, você busca o conhecimento para resolver aquilo e tenta resolver. E segue dessa forma, né? Acho que talvez essa seja um bom caminho. Primeiro você vai atrás de mudar a mentalidade e descobrir o que precisa ser feito, e aí depois esse estudo direcionado para resolver os problemas. Acho que é uma E ter ótima contato estratégia. com o mercado vai ser fundamental. Então, assim, às vezes os problemas que a gente enfrenta, a gente nem sabe que a gente vai enfrentar. Então, junto com isso tudo, ele também colocar, não investir todas as forças dele em alguma estratégia ou no consultório particular de uma vez só, ele ir colocando aos pouquinhos, de maneira segura ali, para ele ter contato com o mercado, porque o mercado vai dar para ele as informações dos problemas que ele vai enfrentar. Então, você pode ficar focado no conhecimento e eu vou lá e vou aplicar. Você vai enfrentar problemas que você nem imaginava que você teria, que você nem tinha mapeado. Então, juntar os dois. A pessoa lá colocar um pezinho ali, ter os problemas e fazer um estudo orientado antes também. Acho que aí é um sucesso para o médico. Eu acrescentaria que é uma recomendação que muita gente dá, e eu também tento fazer isso, que é tentar ter prazer e alegria no processo, né? Então, por exemplo, eu nem te contei, Aled, vou contar aqui em primeira mão, já ao vivo, Ó! gravando. É, eu decidi abrir um perfil novo no Instagram só para as pessoas Óbvio que que eu vi esse perfil ontem. Óbvio que eu vi. Eu já entrei nele ontem já no perfil. só para as pessoas que querem, eu preciso parar de fumar, né? Então eu decidi começar um perfil do zero, meu perfil grande continua lá normal, vai ser meu perfil principal, mas eu percebi que é, se eu criasse algo novo específico para isso, seria um lugar mais seguro para as pessoas que precisam disso estarem. E, e aí, assim, eu que já tive vídeo no Instagram com 2 milhões de visualizações, colocar um vídeo lá e ter 100 visualizações Dá. é engraçado. E aí, como é que eu decidi seguir isso? Com alegria, assim, é olhar para aquilo Sim. com prazer. Então, eu falo, poxa, eu tenho 50 seguidores nesse meu perfil e 100 pessoas viram o vídeo, é o dobro dos meus seguidores. É maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Então, você tentar enxergar o resultado, mesmo que ele seja pequeno. Uma pessoa comentou na sua postagem, é você perceber que para aquela uma pessoa aquilo fez diferença. Tudo bem, não é um resultado que você mira lá no futuro, mas aquele pequeno resultado pode te dar um pouquinho do combustível que você precisa para continuar. Eu acho que isso é uma dica muito importante. E para a gente fechar, a pergunta, que é uma pergunta clichê, mas eu gosto muito dela, porque a gente vai ter várias opiniões diferentes. É se você tivesse que compartilhar alguma mensagem ou algum conselho para os médicos que estão escutando, que têm consultório, que querem ter um consultório, qual seria esse conselho que você daria para eles? Eu daria o conselho de começar a pensar hoje como que você quer que seja sua profissão daqui 5 a 10 anos. Talvez não seja exatamente como a gente quer no futuro, mas se a gente hoje só seguir na rotina, a hora que a gente estiver cansado daquilo, a gente vai precisar começar do zero uma nova estratégia para mudar. Então, quando hoje eu penso já como eu quero que seja daqui 5 anos, ou pelo menos como eu imagino que eu quero que seja daqui 5 anos, eu já faço hoje o que é necessário para dar certo daqui 5 anos. Então, de novo, mudar a mentalidade, buscar conhecimento para você tentar se adiantar um pouco nos seus objetivos, para você começar a desenvolver hoje as estratégias que vão te levar para onde você quer mais tarde. Acho que seria essa a minha sugestão. Foi um prazer essa conversa. Eu tenho certeza que você estará aqui novas vezes, tá? Com novos temas, porque eu já fiz um podcast há uns 2 anos atrás, que era os Jovens Doutores, que a ideia era pegar o público que estava se formando agora e trazer ali conhecimentos do mercado, e como eles se preparavam para o mercado. E sempre que eu trazia alguém que era interessante, tenho certeza que você é esse caso, pedi, não, traz de novo para ele falar o que ele fez no Instagram para chegar a tantos mil seguidores. Traz ele para ele falar o que ele fez e tal no doctoralha dele para dar certo. Então eu tenho certeza que eu terei esse feedback. Então você estará aberto aqui a mais convites futuramente.
O pessoal que está ouvindo, vocês viram, né, que ele tinha um podcast chamado Jovens Doutores e agora ele está estreando um novo podcast comigo, porque mudou. Não, Não é mais, agora é não mais tão jovens e eu adorei essa conversa, agradeço muito também, a Led, vou estar sempre à disposição aqui. e Diga. vou até comentar aqui uma coisa interessante, porque teve um médico, eu já entrevistei no primeiro podcast, aí eu falei que eu ia fazer esse segundo. Aí ele chegou e falou assim, não, é porque os doutores ficaram mais velhos. Então, Então. era jovens, agora o cara já não tá mais jovem. E Então, aí assim, estreou comigo. pronto. Então, perfeito, Marcelo. Até a próxima. E semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Consultório 1A. Obrigado, Led, um abraço.